tranquilizou, ele falou que a prova tá fácil, não tá na pegada da Miriam, porque ela foi nossa coordenadora, né, no semestre passado, e a prova tava, assim, bem puxada mesmo. A média da minha turma foi 3, uma coisa assim, uma nota, assim, bem ruim mesmo. Mas ele falou que não tá nessa pegada, tá bem tranquila. E aí, só muda que a gente não teve algumas doenças que vocês viram, né? Por exemplo, a gente viu neurocisticercose e a epilepsia dentro dela. Eu não sei se vocês chegaram a ver assim, porque eu perguntei lá no grupo e falaram que tinha meningoencefalite, né? Essa a gente não viu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar com vocês aqui as mais importantes que eu acho que vão cair mais. E por mais que tenham falado que a aula da Miriam estava tranquila e que não cairia na prova, é uma aula introdutória que eu preciso passar com vocês, porque quando vocês entenderem ela, vocês vão entender tudo. Tudo que ele pedir, vocês vão entender. Eu não sei se ele vai pedir aquela composição de diagnóstico sindrômico, topográfico, etiológico, nosológico, mas isso é bom saber também, então a gente dá uma revisada, porque eu não sei se a Miriam vai ter influência em alguma questão. Como eu só soube hoje, né, do resultado, eu não consegui fazer slide, não consegui fazer nada. Normalmente eu gosto de montar para acompanhar, né? Então eu vou acompanhar os slides dele, né, que ele estava passando nos TBLs, só para acompanhar. Mas eu vou seguir aqui pelo meu material, tá? O meu material, ele foi de acordo com a Miriam. Então pode ser que alguma coisa vocês não tenham visto, ou vocês viram alguma coisa que talvez a gente não tenha visto. Então, vocês podem estar sempre perguntando, tá? Eu vou apresentar aqui. Certo. Antes da gente começar, vocês estão me ouvindo, né? Porque ninguém fala nada, eu Sim, tá, a gente tá te ouvindo. Certo. Eu vou falar um pouquinho mais acelerado, mas se estiver muito ruim para entender, vocês avisam que a gente pausa e eu falo mais devagar. Mas é para a gente tentar otimizar nosso tempo aqui, tá? Só uma coisa. Tá mais difícil em alguma coisa específica? Ou, tipo, tá tudo ruim ou tá tudo tranquilo? Eu acho que meningoencefalite ficou um pouco mais jogado pra gente, que foi o PBL, mas não sei. E esse trauma raquimedular também, que ele falou na última aula. Tá. A meningoencefalite eu não tive, então eu não sei como ele poderia cobrar. De todas as infecções do sistema nervoso, ele falou para focar nessa? Porque quando me mandaram um caderno de vocês, eu vi que tinham outras. Tem neurosífilis, neurocisticercose, blastomicose, eu acho que a professora falou também. Entendi. Ele falou beleza. Que vai cair só tuberculose e criptococose. Das infecções, a gente não teve. A gente não viu nada. A gente só teve neurocisticercose. Então, dessas outras, eu acho que não vale a pena, com o tempo que a gente tem agora, eu ajudar vocês, porque eu saberia ajudar muito menos do que eu poderia ajudar nas outras. Por mais que seja muito difícil para vocês, sabe? Tipo, eu acho melhor a gente focar no que eu conseguiria ajudar bastante do que nas outras que eu não tive, e aí eu poderia mais confundir vocês do que ajudar, tá? Vocês falaram no chat, mas eu nem sempre consigo ver, tá? Por causa do slide. Mas, enfim. Então, vamos só introduzir, né, síndromes neurológicas, que elas são várias. E aí, o que a gente precisa entender? A gente tem vários tipos de diagnósticos que a gente precisa conhecer. Por quê? Quando eles pedirem diagnóstico sindrômico, a gente vai estar falando de sintomas, tá? Então, você pode falar todos os sintomas. Se perguntarem, qual é o diagnóstico sindrômico? Você fala todos os sintomas que o caso clínico citou, tá? Algumas pessoas gostam de juntar todos os sintomas e colocar em uma síndrome, tá? Por isso que a gente chama de diagnóstico sindrômico. Mas você só citar os sintomas, já vai estar certo. E aí, a gente parte para o topográfico. Por quê? Quando a gente vê na neurologia, né, todos os sinais e sintomas, eles vão indicar uma localização. Não tem como eu falar que eu estou com um sintoma X e a lesão pode ser em qualquer lugar. Não, na neurologia,
a neuroanatomia é extremamente importante, porque o local vai dar aquele sintoma específico, tá? Cada local vai ter um sintoma específico. E é por isso que é muito importante conhecer a neuroanatomia, porque quando você tiver um paciente que vai ter um sintoma ali, você já vai direto na sua hipótese diagnóstica. Neuro é isso. Não tem como confundir, é muito direto, tá? Então, o topográfico é a localização. Você vai dizer ali onde foi a lesão, tá? E aí a gente parte para o etiológico, que vão ser as causas possíveis para aquela síndrome naquela topografia, tá? Então, por exemplo, sindrômico. Digamos que a pessoa está com um desvio da rima labial. O topográfico seria no sistema nervoso central. Etiológico poderia ser uma lesão vascular. E o nosológico, que é o final, que você dá, de fato, o nome da doença, nesse caso seria AVC, tá? Dentro das síndromes, a gente tem vários tipos. A gente tem síndrome do primeiro neurônio motor, do segundo neurônio motor, a gente tem as síndromes medulares, a gente tem neuropatia periférica, hipertensão intracraniana, hipertensão cerebelar, lesão extrapiramidal e as demências. A gente precisa saber esses tipos porque as doenças, essas doenças que a gente está vendo em TBL e PBL são exatamente essas síndromes, tá? Essas lesões, elas causam essas síndromes, esses sintomas. Então, a lesão, ela pode estar tanto no sistema nervoso periférico como no sistema nervoso central, tá? Lembrando de não confundir o básico, que é da anatomia, tá? Sistema nervoso central é o encéfalo, é a medula. Periférico é o que conecta um ao outro, tá? É aquilo que está sempre enviando mensagem. Então, eu estou falando de vias, de tratos, tá? Quando eu falo de nervo, quando eu falo de trato, quando eu falo de axônio, eu estou falando de sistema nervoso periférico, tá? Beleza, então se a gente for falar do neurônio motor, a gente tem 2 neurônios motores, né? De forma didática. Então, a cada nível medular, a gente tem um par de neurônios motores que trabalham em conjunto. O primeiro neurônio motor, ele vai sair do encéfalo até a medula. O segundo vai sair da medula até a periferia, ou seja, os membros. A informação que passa por eles, ela é sempre descendente. Vai do encéfalo para baixo, tá? E aí, então, sempre que eu estiver falando de via motora, é a mesma coisa que eu estiver falando, via descendente, trato descendente, tá? É a mesma coisa. A via da motricidade é sempre de baixo para cima. E aí eu estou falando do neurônio motor. A gente tem 2, primeiro e segundo neurônio motor. E aí, quando a gente tem lesão em um ou outro, a gente vai ter sinais bem específicos. Não tem como confundir, tá? Primeiro de tudo que vocês precisam entender é que a mensagem vai ser interpretada lá no encéfalo. O encéfalo vai enviar pelo primeiro neurônio motor e o segundo neurônio motor vai enviar para o segundo para efetuar algum movimento, tá? Então, se a gente tiver lesão em alguma dessas partes, pode ser lá no encéfalo, pode ser no primeiro neurônio motor ou no segundo neurônio motor, a gente vai ter algum problema na motricidade, tá? Quando a gente estiver falando de primeiro neurônio motor, eu tô sempre falando de uma lesão piramidal, tá? Se a gente for relembrar lá da neuroanatomia, a gente tem 2 tipos de tratos motores. A gente tem os extrapiramidais, que não passam pelas pirâmides do tronco encefálico, e a gente tem os tratos piramidais, que passam pelas pirâmides. Por isso que chama piramidal. Qual que é a diferença de um para o outro? O extrapiramidal é da motricidade involuntária e o piramidal é da motricidade voluntária. Essa é a diferença, tá? Isso é muito importante para vocês saberem, por exemplo, em Parkinson. Vocês vão ver mais na frente a fisiopatologia, precisa saber disso. Então, sempre que eu falar que eu tenho uma síndrome piramidal, eu estou falando de uma lesão no primeiro neurônio motor, tá? Porque passa lá, os tratos passam na pirâmide. Outra característica desse trato específico piramidal é que eles cruzam, tá? Eles vão cruzar lá no bulbo. Então, se eu tiver uma lesão acima desse cruzamento, em qualquer lugar, em cima do cruzamento, o sinal abaixo do cruzamento vai ser contralateral. Por quê? O sinal está saindo de um lado, mas lá no final ele está chegando do outro lado, porque cruzou. Então, é isso. Decorem. Em cima da lesão, em cima do cruzamento, o sinal vai ser contralateral. Abaixo do cruzamento, o sinal vai ser ipsilateral, tá? Isso serve para medula, isso serve para tudo em relação aos tratos, tá?
E aqui eu estou falando de motricidade, eu não estou falando de sensibilidade, tá? Quais doenças normalmente geram, né, uma lesão no primeiro neurônio motor? A gente pode ter esclerose lateral, esclerose múltipla, a gente pode ter um tumor, a gente pode ter traumas, tá? E aí eu vou falar depois, né, os sintomas, os sinais específicos, para a gente fazer em comparativo com o segundo neurônio motor, tá? O segundo neurônio motor, a gente não chama ele de extrapiramidal, tá? Porque ele está composto em várias vias, então a gente não faz essa caracterização como a gente faz para o primeiro neurônio motor. Mas quando a gente está falando dele, a gente está falando então do corno anterior da medula, tá? Da mesma forma que lá no córtex, lá no encéfalo, a parte mais frontal é da motricidade, a parte mais occipital é da sensibilidade, na medula é a mesma coisa. A parte mais frontal, anterior, é da motricidade e a parte mais posterior é da sensibilidade. Então, quando eu estou falando de neurônio motor, segundo neurônio motor, eu estou falando da parte mais anterior da medula, tá? E aí a gente vai ter a unidade motora, que a gente precisa para efetuar, né, o movimento. Vou ter o corpo neuronal do segundo neurônio motor. Vou ter o axônio dele, a extensão dele, que vai até a periferia. Espera só um minuto que alguém pediu para entrar. E eu vou ter a junção neuromuscular, tá? Então, eu preciso de todo esse conjunto para fazer o movimento. Tá. E as lesões que a gente pode ter, trauma, a gente também pode ter um tumor na medula, pode ser hérnia também, tá? E aí, vamos lá. Para a gente diferenciar, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o primeiro neurônio motor, ele vai funcionar como se fosse a mãe do segundo neurônio motor. Então, ele modula, ele impede que o segundo neurônio motor faça tudo. É como se fosse uma mãe falando assim, João, não pula na cama. João, não faz isso. João, não faz aquilo. O primeiro neurônio motor faz isso, tá? Então, se a gente lesionar o primeiro neurônio motor, o segundo neurônio motor vai fazer o que ele quiser, tá? Então, ele vai estar hiperreativo, tá? Então, na lesão do primeiro neurônio motor, a primeira coisa que a gente vai ter vai ser o aumento dos reflexos, tá? Por isso que a gente tem um sinal de Babinski, porque está aumentado. É como se o sinal passasse demais e estimulasse a mais, né? Porque o primeiro neurônio motor não está conseguindo modular o segundo. Então, a gente vai ter esse aumento dos reflexos, a gente vai ter a paresia e a plegia, né? Que é o mais comum, que a gente mais vê. A gente vai ter um tônus espástico, e a gente vai ter também, além dos reflexos, a gente pode ter uma atrofia. Essa atrofia, ela vai ser tardia, e ela não vai ser por falta de nutrição, ela vai ser por desuso, tá? Então, a diferença aí da atrofia do primeiro para o segundo é que a atrofia do primeiro, ela é tardia, tá? Você cortou lá a mensagem não tá chegando. Então, por falta de uso do músculo, o músculo vai atrofiando. E aí eu falei de tônus espástico. O que é isso? Quando a gente está falando de espástico, a gente está falando de uma rigidez, tá? É um aumento do tônus. Então, quando você vai fazer o exame físico no paciente, você vai ver que no início vai estar muito resistente, você não vai conseguir fazer o movimento, né, para ver ali a força. E só que em um certo momento você vai conseguir continuar o movimento, porque é como se, enquanto a informação está passando pelo primeiro neurônio motor, você não está conseguindo fazer o movimento. Quando passa para o segundo, aí ele relaxa, porque o segundo não está lesionado. E aí a gente tem o sinal do canivete. Eita, alguém pediu para entrar, mas... Tá, então, a gente vai ter no primeiro neurônio motor o sinal de canivete, que é muito comum no AVC, tá? E no segundo neurônio motor, então, é o contrário. A gente não tem uma lesão da modulação, então tudo fica diminuído. A gente tem uma lesão em quem, de fato, efetua as coisas, tá? Então, da mesma forma que o primeiro neurônio motor tem paresia e plegia, aqui no segundo também vai ter. O tônus não vai ficar espástico, ele vai ficar flácido, tá? Então, a gente pode chamar tanto de... A gente pode chamar tanto de plástica ou de flácida, tá? E aí, a gente vai ter a roda denteada, que você vai ter uma resistência por todo o movimento. Não vai ter uma resistência só no início do movimento, vai ser durante todo o movimento ali de fazer aquele exame físico.
E normalmente a gente tem esse tônus no Parkinson, tá? Então, a gente já entende aí que AVC é uma lesão, então, do primeiro neurônio motor, enquanto Parkinson é do segundo neurônio motor. Isso é muito bom saber, gente, por causa dos sinais quando eles colocarem nos casos clínicos, tá? E aí, um exemplo de lesão do segundo neurônio motor, uma síndrome, é a neuropatia periférica, tá? Por que a gente precisa saber? Porque é Guillain-Barré, né? A principal que a gente mais conhece, tá? Guillain-Barré, ela é extremamente característica. Eu não sei se vocês vão ver. Eu acho que se vocês verem, vai ser como diagnóstico diferencial de alguma síndrome. Mas ela é bem característica, ela é um déficit motor que é ascendente. Então, começa nos pés, depois vai para a perna, depois vai para o abdômen, que vai subindo, vai para os braços, tá? E ela é simétrica também, não acontece só em um pé e depois na outra perna, é sempre nos dois pés, nas duas pernas. Claro, a gente tem exceções, então não dá para falar que é sempre assim, sempre assado. Mas ela tem essa característica de ser ascendente e simétrica. Normalmente ela é desencadeada depois de uma infecção, então o paciente teve um resfriado, Covid, pneumonia, né? Porque ela é autoimune. Então, quando o paciente tem uma infecção, o corpo se defende, só que ele começa a atacar uma estrutura lá da axônio, que é a bainha de mielina. E aí, por isso, a mensagem passa de forma mais lenta através do axônio. E por isso tem os sinais motores, tá? Bom, as vias sensitivas, gente, eu vou resumir elas, porque elas não são tão importantes quanto as motoras, porque cai muito mais, né, em motricidade. Mas a gente tem duas, né, que enfim, a primeira coisa que a gente precisa saber é que todas passam pelo tálamo, tá? Mas a gente tem as da propriocepção e as da dor e temperatura, tá? Quando a gente estiver falando de propriocepção, a gente está falando do fascículo grácil e cuneiforme. Quando a gente estiver falando de dor e temperatura, a gente está falando do espinotalâmico. E a única diferença de uma para outra é que uma entra na medula, cruza para o outro lado e já sobe cruzada. A outra entra, sobe e cruza só lá em cima. Isso dá um diferencial na hora lá do sinal ser contralateral ou ipsilateral. Então, a dor e a temperatura, tá? Ela vai ser um sinal contralateral a depender da altura da lesão. Se for antes do cruzamento, quer dizer, isso do fascículo grácil cuneiforme, porque ele sobe do mesmo lado e cruza lá em cima. Então, a depender da altura da lesão, eu vou ter um sinal ipsilateral ou contralateral, que é aquela mesma ideia da motricidade, só que o sinal sensitivo vai de baixo para cima. Então, a regra da motricidade é o contrário para a sensibilidade, tá? Se for abaixo do cruzamento, a lesão vai ser dali para baixo no corpo do paciente contralateral, tá? E aí só tem essa diferenciação, mas eles nunca vão perguntar isso, só é importante para saber, para vocês terem noção do nível, né, da lesão ali na medula, tá? E aí, dentro das lesões medulares, a gente tem a medular central, que vai pegar todo o centro da medula, que vai ser o H medular. A gente tem a medular anterior, que vai acometer mais a motricidade, por causa da anatomia, né? A gente tem a hemissecção modular, que a gente chama de Brown-Séquard, e a posterior não falam muito, mas ela vai ser um quadro mais de sintomas sensitivos, né? A gente tem também síndrome da hipertensão intracraniana, que a gente vai ver direitinho. E deixa eu ver o que mais. Síndrome extrapiramidal, que a gente vai ver também no Parkinson, então não vou entrar muito nisso agora, que não vale a pena. E síndrome meningea, né, que vai ser um processo inflamatório no espaço licórico. Lembrando, o líquido ele está sempre no espaço subaracnoide, tá? A gente tem as meninges e abaixo da aracnoide a gente vai ter a presença do líquido. E normalmente, né, se inicia um processo inflamatório em que todas aquelas células que são ativadas em um processo inflamatório, elas vão migrar para esse espaço. E aí o paciente vai ter todos aqueles sinais, né? Rigidez de nuca, sinal de Kernig, de Brudzinski, tá? E aí esse é o geralzão das síndromes. E aí agora a gente vai entrar em TCE. Certo. O TCE, gente, é uma lesão é um tipo de lesão extremamente comum, tá? Eu não vou ficar explicando o que é isso e aquilo, porque todo mundo já sabe.
Se a prova for realmente fácil, como ele está falando, ele vai dar um caso que vai ser um paciente que teve um acidente automobilístico, tá? Provavelmente vai ter batido numa árvore, num poste, tá? E o TCE, ele está sempre muito relacionado ao TRM. Então, primeira coisa de tudo, TSE, teve um TCE, você vai ter que pesquisar se tem TRM, tá? Beleza, teve lá o TCE, você vai fazer o ABCDE, a avaliação inicial, né? E aí a parte neurológica, você vai avaliar o Glasgow sempre, tá? O Glasgow, gente, decorem, porque muito provavelmente ele vai colocar um caso clínico que você vai ter que literalmente falar qual é o Glasgow, tá? E utilizem a nova atualização, tá? Que avalia a resposta pupilar, tá? Eu não sei se vocês já chegaram a ver essa, deixa eu ver se tem aqui. Não, acho que não vai ter, não. Mas a gente avalia a abertura ocular, resposta verbal, motora, né? E as pupilas. Se as duas pupilas forem reativas, a gente não subtrai nenhum ponto do somatório. Se uma pupila não for reativa, a gente subtrai 1 ponto. Se as duas não estiverem reativas, a gente subtrai 2 pontos, tá? Vou falar de pupila também mais pra frente. O que quer dizer isso, né? Ela reagir ou não ao estímulo luminoso. Mas beleza, então vocês vão avaliar o Glasgow, vão ver a função pupilar, vão ver os déficits motores, tá? E aí aquela avaliação extra-hospitalar, né, que é a geral, que todo mundo sabe, colocar colar cervical, enfim. Em relação a essa função pupilar, quando a gente tem hematoma, né, lá na cabeça, a pressão dentro da cabeça aumenta muito, e algumas estruturas do encéfalo podem herniar, podem crescer, aumentar, tá? E quando elas crescem, elas perdem a função. Então, a mais comum que a gente tem é a herniação do homúnculus, que é uma estrutura lá do encéfalo, tá? Que ele tem função autônoma, ele faz parte do sistema nervoso autônomo. E ele está envolvido nessa resposta da pupila. Lembrando que, quando a gente está falando de resposta pupilar, eu estou falando de motricidade do olho. Motricidade dentro do olho. Então, estou falando de terceiro nervo craniano, tá? Não estou falando do segundo nervo. O segundo nervo é visão, é diferente, tá? Então, sempre que a gente avalia a pupila, é isso que a gente está avaliando, para ver se tem herniação, se ele está com hipertensão intracraniana. Porque, a depender, a gente já muda a conduta, tá? Mas isso a gente também vai falar mais para frente, a conduta só da hipertensão. Bom, como ele teve uma lesão na cabeça, no sistema nervoso central, ou seja, eu estou falando de lesão de primeiro neurônio motor, ou seja, o déficit motor vai ser sempre contralateral, tá? Ele tá com hematoma do lado direito, então a perna esquerda vai estar ruim, tá? É antes do cruzamento, então o sinal é contralateral. Na prova de monitoria, caiu uma questão em que ele falava que o paciente, ao estímulo doloroso, realizava extensão das mãos. Isso a gente avalia no Glasgow, tá? Tem uma diferença. A gente tem a decorticação, que é quando o paciente faz uma flexão, é como se ele fizesse uma posição de mão, como se fosse rezar. E a gente pode ter também a descerebração, que é a extensão. Ele estica os braços para baixo. A decorticação é um pouco menos pior. A descerebração é mais grave, tá? Então, vocês vão ver lá no Glasgow que tem a pontuação. A flexão anormal é a decorticação e extensão anormal, descerebração, tá? Certo. Beleza, TCE, diagnóstico. TCE, não tem como você fechar o diagnóstico de TCE só com sinal clínico. Não tem, você precisa fazer TCE, tá? Até porque você precisa saber a conduta. E conduta você só pode fazer se tiver certeza da lesão. Então, você vai fazer TCE de crânio. Ali você vai conseguir diferenciar o tipo de lesão, tá? Porque quando o paciente tem um acidente automobilístico, você tem várias lesões que podem ter ocorrido ali. Então, a primeira é fratura de base de crânio, tá? Essa é muito fácil de identificar, porque o paciente vai apresentar rinorreia, otorreia, hemotímpano, ele vai ter normalmente disfunção de alguns pares cranianos, principalmente o facial, esqueci, o oitavo, gente, esqueci o nome dele. Do primeiro par, do oitavo par e do sétimo par. Vestíbulo coclear.
Então, ele vai ter problema na audição, vai ter anosmia, vai ter uma paralisia facial, tudo isso indicando a fratura de base, tá? Ele vai ter alguns sinais muito característicos, que é o sinal de Guaxinim, o sinal de Battle. Eu não vou explicar o que é, porque eu imagino que vocês saibam, e tudo isso para otimizar o nosso tempo, tá? Porque senão a gente acaba perdendo muito tempo. E sempre analisar essa saída de líquor, né? Que é a rinorreia e a otorreia, vai estar sempre presente na fratura de base de crânio. Ela acontece porque a gente tem uma quebra da placa cribiforme. Eu não sei se vocês lembram, mas é uma estrutura óssea lá que fica perto dos olhos. E aí a gente pode ter as lesões intracranianas, que é diferente da base de crânio. Elas podem estar associadas, pode ter as duas ao mesmo tempo, tá? Por isso que, por exemplo, você viu que o paciente tem sinal de Battle ou sinal de Guaxinim, você não vai fechar apenas esse diagnóstico, você vai fazer uma TC de qualquer forma, porque pode ser que ele também esteja com uma lesão intracraniana, tá? Quais são essas lesões intracranianas? A gente tem os hematomas epidurais e subdural. Vou falar primeiro de epidural, porque é mais fácil. Relembrando as meninges, a gente tem essas meninges que é um tecido conjuntivo que reveste o sistema nervoso central. Então, reveste o encéfalo e a medula. Os axônios, os neurônios, enfim, nervos, não estão cobertos por meninge, tá? A gente tem 3. De fora para dentro, a gente tem dura mater, aracnoide e pia mater. A dura mater a gente chama de dura porque ela é mais externa e ela está mais perto do crânio e ela é realmente mais dura. A aracnoide, que fica no meio, a gente chama ela de aracnoide porque ela forma ramificações para absorver o líquor que parecem patinhas de aranha. Por isso que a gente chama de aracnoide. E a pia mater é o que sobra, não tem um porquê do nome dela. Então, os hematomas epidurais, eles são aqueles que estão acima da dura mater. Esse espaço entre o crânio e a dura mater não existe. Ele só existe quando a gente tem a lesão, o hematoma, que aí a gente tem o sangramento, e esse espaço meio que passa a existir, tá? Mas, normalmente, ele não existe, porque a meninge está extremamente aderida ali ao osso, tá? Mas o hematoma epidural ou extradural, ele está acima da dura mater. Normalmente, ele está associado com uma baixa cinética, com acidentes com velocidades mais baixas, tá? Ele vai ser muito característico com o intervalo lúcido. Então, se tem na história lá, o paciente teve um acidente, desmaiou, acordou, melhorou e depois apagou de novo. Esse acordou e melhorou é o intervalo lúcido. Ele está muito associado ao hematoma epidural. Normalmente, no subdural, não tem esse intervalo lúcido, tá? E ele é arterial, tá? Ele vai acometer a artéria, tá bom? A meninge, ela é cheia de artérias e a gente tem uma na dura mater que se chama artéria meningea, que é a que vai ser acometida no hematoma epidural. Então, a artéria meningea média, tá? Bom, ele vai acometer mais a região temporal e parietal, porque justamente está acometendo a artéria meningea média. E ela fica bem assim, no meio mesmo do lobo parietal. Normalmente, o paciente vai apresentar uma midríase ipsilateral e uma paralisia dos membros contralateral. Lembrando, midríase tem a ver ali com o nervo oculomotor que está dentro do meu encéfalo. Então, eu estou falando de sistema nervoso central, eu não estou falando de lá para baixo. Então, ele está acima do cruzamento. Então, o sinal no nervo craniano vai ser ipsilateral. Já na perna, vai ser contralateral. E em relação ao ATC, ele vai ser, vamos lá, ele não tem espaço, o sangue que está lá, ele não tem espaço para se espalhar, porque aquele espaço não existe. Então, ele vai tentar, ele vai começar a se aglomerar aonde ele está. E ele vai formar como se fosse uma bolinha, tá? Ele não consegue se espalhar porque não tem espaço para ele se espalhar. Ele não consegue empurrar muito as estruturas porque não tem espaço para ele empurrar as estruturas, tá? Ele não consegue invadir o espaço embaixo da meninge, tá? Então, assim, o desvio de linha média que vai ter, geralmente, é menor, tá bom? Porque ele tá acima da dura mater, e a dura mater é muito dura, então ele não consegue ir para baixo e empurrar direito, tá? Então, normalmente, ele vai estar associado com um desvio de linha média menor do que o outro. Então, ele vai formar vai ter uma forma biconvexa, tá? É uma bolinha mesmo.
Agora, o subdural, ele tem a ver com aceleração e desaceleração, tá? Normalmente é uma cinética maior, são acidentes mais graves, tá? E ele é mais frequente do que o epidural. 80% dos casos é unilateral, não acomete todo o encéfalo. E diferente do epidural, ele vai ser venoso, ele vai acometer veias em ponte, tá? Que são veias que ficam entre o cérebro e o crânio, que ficam em formato de mola, tá? Que são vasos que têm mais facilidade, assim, para romper. Deixa eu ver se não tem nenhuma. Certo. Ele, então, ele fica abaixo da dura mater, por isso que a gente chama de... Por isso que a gente chama de subdural, tá? Então, ele tá abaixo da dura mater, ou seja, tem espaço para ele, tá? Lembrem disso, tem espaço. Normalmente, ele vai acometer a região mais frontotemporal, tá? Um pouquinho mais para frente, e ele está muito associado com pacientes que são idosos, que são alcoólatras, ou que fazem uso de anticoagulante, ou que fazem uso de drogas, tá? Por quê? Tudo isso gera uma atrofia cerebral e aí vai manter a veia esticada, porque o cérebro atrofia, mas a veia, ela estica, tá? E com isso, ela consegue, quer dizer, ela tem mais chances de romper, porque ela tá muito esticada. Então, esses pacientes, eles estão associados a esse tipo de lesão, tá? Ele vai ter perda da consciência, normalmente vai ter anisocoria também, e arritmia respiratória. Esses pacientes vão estar extremamente associados com a hipertensão intracraniana, tá? O epidural não tanto, pode ter, claro, mas não tanto quanto o subdural, porque o epidural não invade ali a área. O subdural tem espaço para invadir. Então, hipertensão intracraniana, a gente precisa lembrar sempre da tríade de Cushing, tá? Que é hipertensão, bradicardia e alteração respiratória. O que acontece? Se aumenta a pressão da minha cabeça, tá? Porque tem sangue ali espalhado, tá aumentando a pressão da minha cabeça. E aí o meu corpo fala assim, putz, eu tô perdendo sangue na cabeça e a pressão tá aumentando. Eu preciso mandar mais sangue do corpo para a cabeça. Para vencer a pressão da cabeça, eu preciso ter uma pressão alta no corpo. Por isso, o corpo aumenta a pressão, para tentar compensar o aumento da pressão na cabeça. E aí, com isso, a gente tem a hipertensão, tá? Para tentar compensar. A bradicardia, ela ocorre porque a gente perde a resposta autônoma de tentar compensar esse aumento da pressão, tá? Então, ao invés de aumentar a frequência cardíaca para tentar compensar, a gente diminui, tá? E a alteração respiratória por causa do Glasgow mesmo, tá? Porque normalmente é associado com TCE grave. Na TC, como a gente tem espaço, esse sangue consegue se espalhar. Então, ele vai ficar... Deixa eu ver se tem imagem aqui já. Eu esqueci de passar os slides. Aqui, ó. O subdural, ele vai parecer uma banana. Lembrem do B de banana, tá? Ele tem espaço para se espalhar, então ele fica que nem uma banana mesmo. Tá? E ele acomete, normalmente, a região frontal também. Normalmente, ele vai estar associado com uma pressão intracraniana maior que 20. Vai estar associado com herniações, então lembrar das pupilas, tá? E, normalmente, o desvio da linha média vai estar maior, tá? E é muito importante saber o desvio da linha média, porque ele vai indicar a necessidade de cirurgia ou não. Por quê? Às vezes, alguns tipos de sangramento são reabsorvíveis pelo próprio encéfalo, tá? E a depender do desvio da linha média, eles avaliam a necessidade de fazer uma cirurgia. Normalmente, maior ou igual a 5 milímetros já indica cirurgia, tá? E aí, só para resumir, assim, a pressão intracraniana, a gente tem 3 pressões. A gente tem a pressão arterial média, que é a do corpo. A gente tem a pressão intracraniana, lógico, porque a gente tem composições dentro do nosso crânio. E a gente tem a PPC, que é, na verdade, a perfusão lá no cérebro, tá? Então, a gente tem o cálculo, que é PPC igual a PAM menos PIC, que eu vou explicar um pouquinho melhor quando a gente vê hipertensão. Mas só para vocês entenderem que a gente tem uma autorregulação cerebral, tá? A PIC, né, ela normalmente não se altera enquanto a pressão sistólica estiver entre 50 e 150. Ela consegue ali
se adaptar. E aí, se a pressão arterial média aumenta muito, a PIC também aumenta, para o fluxo dentro do cérebro não aumentar muito, tá? Isso é um mecanismo de regulagem, porque isso é matemática, tá? Deixa eu ver se tem aqui o cálculo. Eu acho que não tem. Vai ter hipertensão intracraniana mesmo. Enfim, mas então a gente tem essa autorregulação da pressão intracraniana para justamente evitar que tenha sangramentos espontâneos ou isquemias espontâneas, tá? Só que, né, quando a gente tem o TCE, isso se perde porque a gente tem o rompimento lá dos vasos. A gente pode ter também, né, já terminando, assim, essa parte das lesões intracranianas, outros tipos de lesões que a gente pode ter são as contusões, concussões e a lesão axonal difusa, tá? Isso eu não acho importante, acho que eles não vão cobrar, então eu não vou nem passar muito nisso. O que é importante saber é a classificação de TCE, tá? O TCE ele pode ser classificado entre leve, moderado e grave. O leve, ele vai ter uma pontuação de Glasgow maior, então ele vai de 13 a 15. O TCE moderado vai de 9 a 12, enquanto o grave vai de 3 a 8. O que pode acontecer na questão? Pode ser que ele não dê os sinais, assim, muito explícitos, né? Ou que ele não dê o Glasgow certinho. Então, ele pode falar de pupila, se ele falar de pupila, isso é extremamente grave, é indicativo de TCE grave. Se ele falar que o paciente está inconsciente, se ele falar que o paciente precisou de intubação, tudo isso é indicativo de TCE grave, porque eu acho que ele não vai dar o Glasgow certinho, tá? Muito provavelmente ele vai dar os sinais que o paciente vai estar apresentando depois do acidente. Certo. Em relação à conduta, a gente precisa avaliar de acordo com a classificação. Então, chegou o paciente, vai fazer TC, né? Você vai diferenciar o tipo de lesão. Porque se a gente estiver falando de hematoma subdural ou epidural, a gente precisa diferenciar. Por mais que os sintomas sejam muito parecidos, a gente precisa fazer a TC para diferenciar, tá? Mas a gente vai ter as medidas gerais, né? De primeiro tratar a hipertensão, sempre levar a cabeceira. Eu não vou entrar muito nisso de conduta, manejo, porque é bem decoreba, tá? Mas a gente tem, né, as medidas gerais, que a gente vai fazer TC a gente sempre evolui, tá? A gente sempre vai fazer um catéter para monitorar a PIC, porque a gente precisa sempre estar vendo como está a pressão dentro da cabeça. Por quê? Se a gente está lá tratando o paciente e a PIC continua aumentando, isso é indicativo de herniação. O paciente vai herniar e vai morrer, tá? Então tem que estar sempre monitorando. Lembrem, não esqueçam de colocar catéter para monitorar a PIC. A gente precisa fazer um controle, então, da PPC. E então a gente vai estar sempre avaliando essa pressão intracraniana. Para a gente tentar evitar que ela aumente muito, a gente vai colocar a cabeceira de 30 a 45 graus, vai manter a pressão arterial acima ou igual a 100, tá? Evitar a hipotensão, tá bom? Porque a gente tem um mecanismo compensatório. Se a gente tiver uma diminuição muito drástica da pressão arterial, a gente vai decair muito também na cabeça. Então, a gente precisa manter ali, porque se tá sangrando, eu preciso manter a pressão que tá ali, de certa forma, no corpo, tá? Para conseguir chegar mais sangue na cabeça. É só pensar, poxa, tô sangrando na cabeça, então não tá chegando sangue no meu cérebro inteiro. O corpo precisa mandar mais sangue para lá, para chegar nos lugares, tá? Por isso que a gente não pode deixar a pressão arterial diminuir, porque senão não chega sangue na cabeça. Drenagem licórica. A depender, a gente vai fazer a drenagem licórica para diminuir a hipertensão, tá? E a drenagem, gente, ela é diferente de punção licórica. Se um paciente estiver com hipertensão, pelo amor de Deus, não façam punção licórica na lombar, tá? Porque se o líquor está segurando ali aquela pressão na cabeça, se você for lá fazer punção licórica nele, essa pressão vai cair muito rápido. E o paciente vai herniar e vai morrer, tá? Então, você só faz punção lá embaixo, na lombar, se ele não tiver com hipertensão. Então, é diferente. Quando a gente fala de punção, a gente está falando de diagnóstico. Aqui eu estou falando de drenagem. Quando a gente drena, a gente está falando de colocar um catéter, uma agulha bem grande,
dentro da cabeça do paciente mesmo, que pode ser tanto no espaço braquinoide como nos ventrículos, tá? E a gente vai fazer também uma osmoterapia com o manitol. Ele é um diurético que ele ajuda a reduzir o edema, tá? Então, geralmente é utilizado. Se tiver opção manitol, pode selecionar, pode colocar, porque ele é muito, muito utilizado na emergência para reduzir o edema do encéfalo. Corticoide não tem indicação, tá? Não tem nenhuma indicação. Então, nunca marquem essa opção, porque é sempre a pessoa é induzida a marcar, porque corticoide é corticoide, mas nesse caso não vai ter nenhum benefício, né, para o paciente. Deixa eu ver aqui. Certo, se a gente controlar a hipertensão e não melhorar, né, se a gente tiver feito absolutamente tudo, aquelas medidas gerais, manitol, tá? Se a gente tentar terapia com solução salina, hiperventilação, se nada funcionar, a gente vai ter que partir para craniectomia descompressiva, mesmo que ele não tenha desvio grande da linha média, tá? Independente da linha média do desvio, do tamanho do sangramento. Se ele estiver com uma hipertensão que está evoluindo, a gente vai partir para cirurgia, para tentar tirar aquele sangramento. Tá. O traumatismo raquimedular, gente, ele é um pouquinho mais chato. A gente vai ter dois tipos. A gente pode ter incompleto ou completo. Quando a gente estiver falando de incompleto, é porque eu não peguei todos os níveis da medula. Então, alguma parte do meu corpo vai ter sensibilidade ainda, vai ter motricidade, tá? Mas quando eu estiver falando de completa, eu vou ter ausência de todas as funções sensitivas e motoras, tá? Ou seja, acometeu a nível S4, S5, pegou tudo, tá? E aí, como eu sei que é completa ou incompleta? Você vai fazer certos exames físicos de estímulo. Você vai estimular o esfíncter anal e ver se tem resposta, porque, querendo ou não, é um músculo, e ao estímulo ele responde, ele contrai. Se não tiver resposta, provavelmente é uma lesão completa, tá? Choque medular e choque neurogênico. O que acontece? A gente precisa conhecer esse choque medular porque é um momento em que, quando tem uma lesão ali na medula, independente do nível, né? Digamos que teve uma lesão incompleta. Só que o paciente entra em um choque medular, que é quando é um período em que a medula para de funcionar. Ela, por completo, para de funcionar. Então, a gente não pode fazer esse exame do estímulo do esfíncter anal e falar, não deu, a lesão é completa. Não, a gente tem que esperar também passar um pouco para ter certeza, porque tem um momento da medula que ela não funciona. Normalmente acontece logo depois do trauma, tá? E dura mais ou menos 24 horas. Ela geralmente dura até 24 horas. Ela não passa de 24 horas, tá? Por isso que é bom a gente estar sempre evoluindo esse reflexo, estar sempre analisando de novo, tá? Apareceu o reflexo, pronto, já viu que não é completa a lesão, tá? Normalmente esse choque medular causa flacidez e perda dos reflexos. Essa flacidez é uma paralisia flácida, tá? Então, a gente vai ter perda do tônus, vai ter uma anestesia cutânea e não vai ter o reflexo tendinoso. Nesses casos, a gente vê todos os reflexos, né? O tendinoso não vai estar presente, tá? E esse choque medular, ele não vai durar muito tempo, né? Então, por isso que é importante estar sempre avaliando esse reflexo. E aí, o choque neurogênico, que também pode ocorrer nesse tipo de lesão, é um pouquinho diferente. Ele vai causar uma instabilidade hemodinâmica, porque a gente vai lesionar as vias descendentes, tá? Quando a gente lesiona vias descendentes, a gente está perdendo o tônus vasomotor, né? Aquela capacidade motora de manter o tônus dos vasos. E aí, por isso, a gente vai ter uma hipotensão, porque o vaso vai se alargar, ou seja, vai dilatar, então a pressão vai diminuir. Isso no corpo, tá? E a gente perde também a inervação simpática do coração. Então, a gente vai ter a hipotensão, só que a gente não vai conseguir ter o mecanismo compensatório dessa hipotensão. Então, a gente vai ter a bradicardia. Lembra um pouquinho da hipertensão intracranial, aqueles mecanismos da lesão, tá? Então, a diferença entre um choque, por exemplo, o hipovolêmico e o neurogênico, é que um vai ter taquicardia, no caso do hipovolêmico, e o neurogênico não vai ter. Vai ter bradicardia porque a gente lesiona, né, a inervação simpática do coração. Normalmente o neurogênico ele é causado por lesões mais cervicais e torácicas, ou seja, são lesões mais altas, e o tratamento é com vasopressor e atropina. Mas isso é muito específico, eu acho difícil eles
focarem nisso, né? Enfim, avaliação, Glasgow, avaliar se tem hipertensão, tratar a hipertensão, porque normalmente ele vai estar associado com o TCE, né? Então, tudo que você vai estar fazendo para o TCE, você vai estar fazendo para o TRM também. Mas aqui você vai ter que avaliar os reflexos baixos, então, flexão do hálux, o tônus retal, reflexo cutâneo anal, bulbo cavernoso, tá? Tudo isso vocês vão ter que analisar e lembrando daquele choque medular que dura um tempo, tá? Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Certo. O decoreba de medidas gerais, que tem, eu acho que tem no slide dele, inclusive. Deixa eu ver. Ó, ele coloca assim, medidas gerais. Intubação se o Glasgow for menor ou igual a 8, tá? Monitorar a pressão, evitar a hipotensão, que nem eu falei. Monitorar a oximetria, sedação e bloqueador neuromuscular, hiperventilação, o manitol, o anticonvulsivante, se tiver convulsão ou se tiver risco para convulsão, drenagem licórica para reduzir a pique e pode, às vezes, colocar um ácido tranexâmico, que ele diminui a fibrinólise, né? Então, assim, ele ajuda a destruir certos tipos de sangramentos que estão lá no encéfalo. Mas ele não é muito indicado em TCE, porque TCE é um sangramento mais agudo e ativo, né? Esse ácido ele é melhor quando são isquemias, para sangramentos mais antigos. Certo. De TCE e TRM, por enquanto, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Tá. Lembrar que na TC, gente, a gente precisa diferenciar as densidades, tá? Quando a gente tem muita hiperdensidade, a gente está falando de muito branco. Então, a gente vai ter calcificações, que pode ser o osso, pode ser estruturas mais densas, né? Então, um pouquinho menos denso, a gente vai ter o sangue. Um pouquinho menos denso, a gente vai ter edema, um pouquinho menos denso, a gente vai ter o líquor, e um pouquinho menos denso, a gente vai ter ar. Então, quanto mais branco, mais calcificado e denso é. Quanto mais preto, menos calcificado e menos denso é. Então, o ar fica preto. O líquor fica um preto um pouquinho mais para o cinza. Edema fica um cinza mais claro, quase branco. O sangue é branco, a depender do tipo de sangue, tá? Quando a gente está falando de sangue branco, é porque é um sangue ativo, é um sangue agudo, tá? A gente vai ver em AVC a diferença do sangramento. E bem branco é a calcificação. Certo. Vou pro AVC hemorrágico. Tá. Eu vou falar do AVC hemorrágico porque a gente precisa diferenciar, tá? Quando a gente tem uma hemorragia espontânea, a gente pode ter dois tipos de hemorragia. A gente pode ter uma subaracnoide ou a gente pode ter uma intraparenquimatosa, ou seja, dentro do parênquima, né? Quando a gente fala de AVC hemorrágico, então, é uma ruptura espontânea que não foi causada por um trauma de um vaso, tá? Então, quando a gente está falando da hemorragia subaracnoide, a gente está falando de um sangramento no polígono de Willis. E aí, esse sangue, ele vai se misturar com o líquor. Por quê? O líquor está presente no espaço subaracnoide, tá? Então, se eu tiver um sangramento no polígono de Willis, vai extravasar para esse espaço, tá? Muito característico de sinal, cefaleia muito intensa e muito aguda. O paciente pode ter síncope, pode ter convulsão, ele pode ter rigidez de nuca, porque esse sangramento, ele vai irritar a meninge, então ele vai ter aqueles sinais de irritação meníngea, e geralmente o déficit não é tão focal, porque o sangue, ele se espalha, né, ali pela região. E aí a gente vai fazer uma TC também, sem contraste, para diferenciar o tipo de sangramento. Normalmente o sangue fica misturado com líquor, né? Então, na TC, ele vai entrar nos sulcos. Eu acho que não vai ter imagem aqui dele entrando nos sulcos.
Tá, não tem. Mas, enfim, a subaracnoide, ela vai entrar dentro dos sulcos. Aqui tem um pouquinho. Aqui é como se fosse um sulco. E aqui tem um sangramento. Tá vendo? Lembrando que o sangue, ele é mais clarinho. É um sangue agudo, é um sangue recente, tá? Se a gente fizer uma TC, né? Se chega um paciente pra gente, ele tem todos os sinais de uma hemorragia subaracnoide. E na TC tá normal, a gente vai fazer a punção lombar. Se o paciente não tiver hipertensão, certo? Hipertensão intracraniana. Então, se ele estiver sem hipertensão e a TC estiver normal, a gente vai fazer uma punção lombar. Lembrando, se a gente está fazendo uma punção lombar, a gente está extraindo líquor. O líquor está na região subaracnoide que está ali misturado com o sangramento, com o sangue, né? Então, a gente vai fazer o teste de 3 tubos. Você vai tirar 3 tubos e aí geralmente sai sangue nos 3 tubos. Isso indica muito a hemorragia subaracnoide. E a gente vai ter também um aspecto xantocrômico, tá? Isso na hemorragia subaracnoide. Ele fica mais amarelado por causa da invasão de bilirrubina também nessa região. Nesses casos, a gente vai fazer depois que a gente fizer a tomografia, né, e fechar o diagnóstico de hemorragia subaracnoide, a gente vai fazer outros exames para avaliar exatamente onde foi que rompeu, tá? Então, a gente vai fazer uma angiotomografia ou uma arteriografia. Depois, a gente vai escolher qual é a melhor conduta, que pode ser uma clipagem aberta ou endovascular. A gente vai estar sempre mantendo a PA, tá? Lembrando que se a gente aumentar muito a pressão arterial do corpo, entra muito sangue na cabeça. Não é o ideal pra gente, porque já tá sangrando. Então, a gente tem que manter a PA ali no nível ok. Não pode nem abaixar muito, nem aumentar muito. Porque se abaixar muito, também para de entrar sangue lá na cabeça. Então, o que causa? Isquemia tardia. Então, a gente tem que manter a pressão arterial no nível que não seja nem tão alto, nem tão baixo. E a gente pode fazer uma neuroproteção com nimodipina, tá? Beleza, você tratou lá o sangramento. E aí, você tem que manter esse paciente internado em avaliação. Por quê? A gente tem algumas complicações desse caso, né? Que é o ressangramento, vasoespasmo, hidrocefalia, hiponatremia e convulsão. Esse daqui é um resumo, um geral da hemorragia subaracnoide. Eu vou agora falar um pouquinho mais do porquê de cada coisa, cada conduta, cada causa, enfim. Certo. A hemorragia subaracnoide, então, é um tipo de AVC hemorrágico que não tem associação com trauma. Então, tem associação com várias outras causas. As principais causas são uma má formação do vaso ou aneurismas, tá? A maior causa é aneurisma. E aí, normalmente, são pacientes que são hipertensos, tabagistas, que faz terapia com antitrombótico, ou alguém que já teve histórico para sangramento. Porque, como eu já falei, o vaso ele fica mais esticado, então tem mais facilidade para sangrar, tá? Além de que os vasos cerebrais, eles são menos flexíveis, porque a túnica média tem menos músculo e a adventícia é mais fina. Então, os vasos cerebrais são muito sensíveis para romper e ter sangramento, tá? E aí, no caso de um aneurisma, o que acontece? O aneurisma em si, ele não causa sintomas, tá? Tanto que tem pessoas que vivem anos com aneurisma sem saber. O problema mesmo é quando ele se rompe, tá? Então, por exemplo, a pessoa teve ali a formação de um aneurisma, só que os vasos cerebrais, eles têm muitas bifurcações. Então, muda de direção, né? Às vezes está indo para um lado, aí bate lá na parede e vai para o outro. E aí, por bater na parede, bate muito forte, ele forma esse aneurisma, né? E a gente chama de martelo d'água quando ele bate na parede, formando esse aneurisma, tá? E aí, o quadro clínico, normalmente, quando o aneurisma se rompe, é a cefaleia intensa e súbita, tá? Então, muito diferente de um paciente de TCE que teve um trauma, que ficou inconsciente, né, que teve ali toda aquela história, o paciente com uma hemorragia subaracnoide, ele vai ter talvez um histórico de hipertensão, de tabagismo,
Ele vai falar que teve uma cefaleia extremamente intensa e súbita, do nada. Ele estava bem, do nada ele teve uma cefaleia, a pior cefaleia da vida dele. Ele vai falar isso, é a pior dor da vida dele, tá? Ele pode falar também sobre a cefaleia sentinela. Essa cefaleia sentinela é uma dor de cabeça que vem cerca de 2 a 8 semanas antes dessa cefaleia súbita, tá? E ela é menos intensa, então normalmente o paciente nem nota. Mas quando nota, ela é bem característica de hemorragia subaracnoide, tá? Ele pode ter, sim, perda de consciência, mas é uma perda transitória, tá? Não é aquela perda que nem o TCE. Ele pode ter náuseas, vômitos, fotofobia, sinais meningos por causa da invasão do sangue, tá? Pode ter papiledema. E ele pode ter sinais neurológicos focais também, né? Porque se a gente está falando ali do encéfalo, a gente está falando de lesões em nervos cranianos, primeiro neurônio motor, tá? Então, a gente pode ter uma paralisia do terceiro nervo craniano, a gente pode ter paralisia do sexto nervo craniano, a gente pode ter uma paralisia dos membros inferiores e a gente pode ter hemiparesia e afasia, tá? Então, são sinais neurológicos no geral, tá? Certo. Como eu falei, ele acomete o polígono de Willis, certo? E aí a gente precisa saber da anatomia do polígono e a função de cada parte do polígono. Então, se eu estiver falando da artéria cerebral anterior, que ela tá mais para cima, deixa eu ver se tem aqui no polígono de Willis. Aqui, ó. Essa daqui é a anterior, tá? Cerebral anterior. Ela tá pegando a parte frontal. Então, ela vai ter, lembrando, a parte anterior, né, frontal, é da motricidade. Então, aqui a gente vai ter problemas motores no geral, tá? E como eu tô falando aqui de encéfalo, córtex, sistema nervoso central, eu tô falando de lesão no primeiro neurônio motor, certo? Então, o sinal vai ser contralateral. E aí, ele vai ter todos aqueles sinais de lesão do primeiro neurônio motor. Ele vai ter aumento dos reflexos, ele vai ter um tônus mais flácido, né? Então, ele vai ter sinal do canivete. Oi? Eu não tô conseguindo ver a imagem, tá numa tabela vermelha. Sério? Ai. Ah, tá, peraí, então. Porque eu tinha que ter trocado. Nossa, eu tava mostrando que eu nem sabia que... Vê se foi. Foi. Certo. Então, aqui é o polígono de Willis, tá? Certo, tá? Enfim. Então, essa daqui da frente é a cerebral anterior, tá? Essa daqui que vem até aqui. Como ela tá mais pra frente, então ela é da parte motora, certo? Então, a gente vai ter sinais motores. Agora, se a gente pegar a cerebral média, que é essa daqui, mais extensa, tá? Ela é maiorzinha, ela pega toda essa parte lateral aqui. Então, a gente vai ter tanto motricidade como sensibilidade, tá? Então, normalmente, a gente vai ter um problema sensitivo motor contralateral e a gente vai ter também, a depender do lado, se acometer o lado dominante do paciente, lembrando, quando a gente tem o lado dominante, a gente tem a área de Wernicke e Broca, né? Então, se for desse lado, né, o paciente vai ter lesões, vai ter sinais de lesão na área de Broca e Wernicke, tá? E se a gente pegar a cerebral posterior, que tá aqui atrás, a gente vai ter um déficit mais visual, porque a parte de trás, ela é mais visual, tá? Então, lembrar dessa diferenciação anatômica também. É muito importante, porque quando a gente tem esses sinais, a gente já tem uma noção de onde está esse sangramento e da onde a gente pode entrar ali para tirar esse sangramento. Depois que a gente trata o sangramento, né? Quer dizer, antes de tratar, no caso, a gente vai fazer exames, então a gente faz a tomografia, né? E o importante é fazer a tomografia nas primeiras 24 horas. Por quê? O cérebro, ele tende a querer reabsorver esse sangue, tá? Ele vê ali um sangramento dentro dele e fala, não, peraí, deixa eu reabsorver, isso tá errado. Só que demora um pouquinho. Então, dentro das primeiras 24 horas, é o melhor momento pra gente fazer uma TC, porque depois de um tempo, o sangue começa a ser reabsorvido, tá? Então, a gente pode não ter achados na tomografia, por isso que tem que fazer antes das 24. Essencial, 6 horas. O melhor de todos, 6 horas, dentro de 6 horas, tá? Na TC, a gente vai ver lesões, uma lesão hiperdensa, tá? Ou seja, com muita densidade, ou seja, branco,
dentro dos sulcos e cisternas, porque é onde a gente tem líquor, tá? Então, esses negocinhos aqui que são sulcos, deixa eu ver. Ai. Aqui não tem não, mas aqui, nesses buraquinhos aqui, a gente tem suco. Pode ter nos ventrículos, tá? Nas cisternas aqui, tá bom? Então, sempre onde deveria ter líquor, a gente pode ter, né, o sangramento. Então, a gente pode ter um achado em branco, tá? A partir do momento que a gente faz a tomografia, a gente fecha o diagnóstico de hemorragia subaracnoide, a gente vai fazer alguns outros exames para ter certeza de onde está e qual é o melhor procedimento para tratar, né? Então, a gente faz uma angiotomografia para aneurismas maiores. Então, se você fez a tomografia e viu que ele é maior que 5 milímetros, faz uma angiotomografia que vai dar para ver. Agora, se ele for muito pequenininho, faz uma arteriografia que dá para estudar melhor. A gente pode fazer também uma punção lombar, se ele não tiver hipertensão intracraniana. O aspecto do líquor vai ser xantocrômico, né? Ele vai estar amarelado por causa da bilirrubina. Mas, assim, essa punção, lembrando que ela só tem indicação caso a TC não confirmar. Se o paciente tiver sinal e a TC não confirmar, você faz a punção licórica, porque pode ser que esse sangramento esteja muito pequeno, tá? A conduta, então, você vai avaliar o Glasgow, ver se precisa entubar, né? Ver os controles, fazer o controle dos sinais vitais, controlar a pressão, a PPC também, porque se aumentar muito a PPC, é porque está aumentando muito o sangue lá dentro, vai aumentar o sangramento. Se diminuir muito a PPC, vai isquemiar. Então, sempre manter a pressão ali em equilíbrio. Quando você fizer a TC, tem que avaliar a escala de Fischer e de Hunt-Hess, manter a temperatura também, evitar a hipertermia, tá? Por causa de mecanismo. Então, assim, quando o paciente aumenta muito a temperatura, os vasos, eles também podem se romper mais. Então, nesse caso, vocês podem usar paracetamol para evitar a hipertermia. Manter a hemoglobina entre 8 e 10, tá? E evitar eventos trombóticos. Então, vocês podem colocar meia compressiva no paciente, heparina depois do tratamento do aneurisma e evitar ressangramento, tá? Que seria com aquele ácido tranexâmico. Em relação às complicações, depois que vocês fazem essas medidas em geral, né, a gente pode ter algumas complicações. Por quê? Quando você faz todas essas medidas gerais e avalia se o paciente pode fazer intervenção cirúrgica, ele pode ter algumas complicações depois dessa intervenção cirúrgica, né? E aí, quando a gente está falando de intervenção cirúrgica, a gente está falando de craniotomia, tá? A craniotomia é diferente de craniectomia. A craniectomia é quando você tira um pedaço e não coloca de volta. A craniotomia é a abertura, né? Como eu sei que eu vou fazer intervenção cirúrgica ou não? Você vai avaliar o grau da lesão, naquela escala WFNS, né? Eu não vou falar da escala porque é decoreba, tá? Então, mas eu aconselho vocês decorarem escala, porque na prova de monitoria caiu bastante escala. Se for de 1 a 3, vocês vão levar para cirurgia, porque é um sangramento que dá para conter na cirurgia. Se for a partir de 4, não leva para cirurgia, porque é tão grande que você abrir a cabeça dele vai ser pior, ele vai herniar, tá? Então, indicação de cirurgia apenas 1 a 3. Em relação às complicações, o principal que a gente tem é o vasoespasmo, tá? O que acontece? Quando a gente tem um sangramento, o sangue sai do vaso, ele encosta no vaso por fora. Só que o vaso por fora, ele não é preparado para isso, para encostar no sangue que fica por dentro. E aí, por causa disso, ele contrai, tá? Entra também muito cálcio nesse vaso, e tudo isso leva a ele se contrair. E aí, com isso, pode ter mais isquemia, né? Então, a gente chama de vasoespasmo. O que a gente tem que fazer? Sempre evitar. A gente nunca espera acontecer, a gente sempre evita, tá? Então, hemorragia subaracnoide, você vai tratar? Você vai também evitar o vasoespasmo. O que vocês vão fazer? O tratamento é 3H. Então, você vai levar a hipertensão, hemodiluição e hipervolemia, tá? Em relação a cada um desses, vocês vão sempre estar evitando, porque dentro dessas complicações,
a grande maioria tem as complicações, então não precisa esperar ter para evitar, tá? Então, no vasoespasmo, lembrar do 3H. Normalmente ele acontece do 4º ao 14º dia, então é bem no início, e é sempre na evolução, vocês vão ver, vocês vão estar fazendo a evolução dos sinais do paciente, e provavelmente ele não vai estar melhorando, tá? Ele pode também ter uma hidrocefalia, que vai ser um aumento do líquor naquele espaço. O tratamento é com a derivação ventrículo externa, então vocês vão colocar um catéter no ventrículo e vai deixar para fora para ficar drenando esse líquor. O paciente pode ter também crises epilépticas, que é por causa de uma irritabilidade lá no córtex, tá? Ele fica extremamente ativado. O tratamento é com fenitoína. E ele pode ter também uma hiponatremia, que é uma redução do sódio sérico, né? Nesse caso, a gente faz uma reposição com solução salina. E em alguns casos pode fazer uso de albumina direto. Mas, no geral, é isso. Lembrar da história, né? Da fisiopatologia para lembrar da história. Porque eu acho que, como vai ser caso clínico, ele vai colocar um paciente que vai aferir, né? Essa cefaleia muito súbita, muito intensa. Vai dar os sinais motores, né? Que normalmente é sinal motor mesmo. E é isso, de hemorragia subaracnoide. Assim, eu queria muito explicar melhor, gente, mas tô dando bem acelerado para conseguir dar tudo. Tem alguma dúvida? Ana, será que você podia mandar essa prova de monitoria só para a gente ter uma ideia de como ele cobra nas questões? Então, a prova de monitoria, eu saí muito cedo, eu não levei o caderno. Eu posso ver se alguém que fez a prova levou das outras meninas, né, que fez a prova, mas eu não vim para casa com a prova. Mas eu, assim, eu acho que assim, se for igual a de monitoria, vai ser ridículo, sério mesmo, de tipo, era assim, paciente sofreu um acidente automobilístico, bateu a cabeça, não sei o que, qual é o diagnóstico? Aí tinha, tipo, umas opções ridículas, sabe? Mas era tipo TCE, entendeu? Era tipo isso mesmo. Bem ridículo, bem decoreba. Então, é bem tranquilo. Por isso que o importante para vocês é saber a diferença do que causa cada lesão, cada síndrome dessas e quais são os sintomas. De conduta é mais generalizado, assim, tipo, bem decoreba mesmo. Qual é a medida inicial para TCE? E aí, se tiver a opção de encaminhar e monitorizar, aí vocês colocam essa opção. Ou se tiver a opção de fazer TC, é TC. Sempre TC. Mas é bem decoreba mesmo. Se for igual a de monitoria, é bem... Vocês querem que eu fale de hipertensão intracraniana ou vocês querem parar? Por mim, eu tô de boa. É porque muita gente saiu, eu não sei se estava muito ruim. Não, Ana, pode falar. É porque eu queria ter feito o tipo de cada síndrome, sabe, por vez, mas realmente... Deixa eu ver aqui agora. Tá. O slide que vocês estão vendo é qual? É o de Fischer. Agora é hipertensão. Tá. Certo. Gente, a hipertensão, na verdade, eles colocam como uma síndrome, mas eu considero muito um sintoma, porque a hipertensão acontece em vários tipos de síndromes, tá? Então, não dá para eu dizer, é muito difícil dizer assim, o paciente tem hipertensão intracraniana. Geralmente, a hipertensão é causada por outras lesões, tá? Mas, de causas, assim, pode ser tanto um trauma, pode ser um tumor, pode ser uma causa infecciosa, pode ser uma causa congênita, tá? Então, várias coisas podem causar hipertensão intracraniana. Vamos lá. O crânio, ele tem, dentro dele, 3 componentes, que a gente precisa sempre lembrar desses 3 componentes. A gente tem encéfalo, que ele forma 80% ali dos componentes. 10% a gente tem líquor e 10% a gente tem sangue, tanto venoso como arterial, certo? Então, a gente tem encéfalo, líquor
e sangue. Todos esses três componentes, eles estão em um equilíbrio. E aí, quando a gente tem alteração da quantidade de um desses componentes, a gente tem hipertensão. Porque o crânio é uma caixa dura, não tem espaço, não tem como aumentar. Então, não tem para onde aumentar. Então, quando alguma dessas estruturas aumenta, a pressão na cabeça aumenta, tá? Só que a gente tem uma regulação, tá? A nossa cabeça, o nosso cérebro, ele tenta sempre estar compensando, né, quando tem mudança de alguma dessas estruturas, tá bom? Então, a PIC, a pressão intracraniana, ela tem uma variação fisiológica entre 5 e 15, determinada por causa dos ciclos, tá? Dos ciclos respiratórios e cardíacos. Vai depender. Porque se o batimento cardíaco tá muito acelerado, tá chegando mais sangue na cabeça. Então, se está chegando mais sangue na cabeça, a gente tem que regular essa PIC para não chegar tanto sangue a ponto de ter um sangramento, tá? Então, a PIC, ela tem uma leve alteração sempre para estar mantendo ali os vasos, tanto para evitar isquemia, como para evitar hemorragia. Deixa eu ver se tem aqui o... Ai, não é possível. Tem aqui. Certo. Então, vamos lá. A gente tem esse cálculo aqui. Esse daqui pode ignorar, porque daqui a gente chega para cá. Mas o que esse daqui quer dizer? Ele diz que dentro da cabeça a gente tem um fluxo sanguíneo. Esse é o fluxo sanguíneo cerebral, tá? Esse fluxo sanguíneo cerebral, ele depende disso daqui, tá? Essa é a pressão de perfusão cerebral. Quando essa daqui está muito grande, quer dizer que o fluxo dentro da cabeça está muito grande. Quando ela está muito baixa, quer dizer que o fluxo está muito baixo, certo? Se eu estou falando que está muito alto, logo tem muito fluxo, isso é perigoso. Por quê? Pode sangrar. Mas se tiver muito baixo, ou seja, está com pouco fluxo, é perigoso, porque pode isquemiar, certo? Isso é importante porque a gente pode tanto ter um AVC hemorrágico, ou seja, uma hemorragia subaracnoide, como a gente pode ter um AVC isquêmico, tá? Então, essa PPC, ela sempre tem que estar no valor maravilhoso dela, tá? Porque é a pressão que o sangue consegue entrar no crânio. Então, se ela tá muito alta, tá entrando muito sangue no crânio. Se tá muito baixa, tá entrando pouco sangue no crânio, tá? E como que eu sei, como que eu formo a pressão para entrar no crânio? É a pressão do corpo, tá? Vou falar dessa forma para entender melhor. É a pressão do corpo menos a pressão que está dentro da cabeça. E para essa daqui ter um valor positivo e o sangue conseguir entrar na cabeça, essa tem que ser maior do que essa sempre, tá? Essa é a ideia. Se essa daqui for menor do que essa, isso daqui vai ficar negativo. Então, não está entrando nenhum sangue. Isso é matemática, tá? Então, a PAM sempre tem que ser maior do que a PIC. Sempre, tá? Porém, ela não pode ser tão maior do que a PIC. Porque se ela for muito maior do que a PIC, a PPC também fica muito maior. Logo, o fluxo também fica muito maior, certo? Beleza. Se a gente estiver falando de PPC, para adulto, tem que ser maior que 60. Para adolescente, maior que 50. E para criança, maior que 40. Então, né, vai na escalinha. Certo. A PIC, né, ela vai de 5 a 15, né? Passou de 15, a gente precisa já começar a se preocupar com a hipertensão intracraniana, porque pode estar sendo um fator ali, né? Então, as causas de hipertensão vai ser o crescimento de lesões, vai ser uma obstrução do líquor, né, que vai causar hidrocefalia, pode ser um aumento de líquido livre, ou seja, edema, pode ser engurgitamento venoso, que vai aumentar o volume, tá? Então, tudo isso pode causar um aumento da pressão dentro da cabeça. Tumor, gente, é muito comum ter hipertensão intracraniana. Muitas pessoas descobrem tumores por causa de hipertensão intracraniana crônica. Porque não é comum você ter uma hipertensão intracraniana várias vezes, né? E como que a pessoa descobre? Normalmente a pessoa tem uma hipertensão para tentar compensar, né? Então, quando você vai ver a sua pressão ali, por vários dias, você está tendo ali um aumento muito grande da pressão. E quando a pessoa vai pesquisar melhor, ela encontra esse tumor. Beleza, então se a gente for falar dos 3 componentes, vamos começar pelo mais simples. A gente tem o líquor.
O líquor, a gente produz 150 ml por dia e todos esses 150 ml são reabsorvidos naquelas estruturas da aracnoide que eu falei, tá? Que são as granulações de Paccioni. Então, ele está sempre sendo produzido e sempre sendo reabsorvido. Esse é o mecanismo, tá? O que acontece? Algumas vezes, o mecanismo de reabsorção se prejudica. E aí, esse líquor acumula. Com isso, a gente tem hidrocefalia. Com isso, a gente tem hipertensão intracraniana. Um grande exemplo disso são as criancinhas que nascem com esse problema. E quando você vai fazer o exame físico lá, o perímetro cefálico vai estar maior. O paciente ele pode ter uma irritação meningea, né? E aí você descobre isso e faz uma derivação ventrículo-peritoneal. E a pessoa vive pelo resto da vida com esse DVP, essa DVP. Lembra da DVE, quando a gente vai tratar a hipertensão intracraniana, que a gente coloca uma agulha lá dentro do ventrículo e deixa lá para fora para ficar saindo o líquido? Essa é a DVE, a derivação ventrículo externo, né? É uma agulha que fica para fora, um catéter que fica para o lado de fora. A DVP é um catéter que vai do ventrículo, que é onde a gente tem produção de líquor, até o peritônio, que é onde a gente vai fazer a absorção do líquor, tá? Então, ele vive para sempre com esse catéter para drenar. O sangue. A gente tem, né, 40% do sangue é arterial, 60% é venoso, e o fluxo sanguíneo, ou seja, o FSC, é diretamente proporcional a PPC. Então, se aumenta a PPC, está aumentando o fluxo sanguíneo. Só que é indiretamente proporcional à resistência vascular cerebral. Vamos lá, voltar para aquele negocinho. Como assim? Resistência vascular. Quando eu estou falando de resistência, eu estou falando, então, do diâmetro do vaso, né? Se o diâmetro do vaso está menor, ou seja, o vaso está mais contraído, a resistência é maior. Ou seja, tá indo menos sangue. Então, o fluxo, o FSC, é menor. Se o vaso dilata, o diâmetro é maior, a resistência é menor. Então, tá chegando mais sangue. O fluxo é maior. Então, o FSC é diretamente proporcional a PPC, mas é indiretamente proporcional à resistência, tá? Isso é importante porque isso serve como um mecanismo de compensação de regulação do sangue, tá? Isso em aumento de pressão. O que acontece? Se a gente tem um aumento da PIC, a gente precisa aumentar a PAM também para isso daqui não ficar muito baixo. Porque digamos que aqui eu tenho, sei lá, eu tenho 20 e aqui eu tenho 5, o cálculo vai dar 15, tá? É só um exemplo, tá? É só um exemplo numérico, não é realidade. Então aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 5, isso daqui vai dar 15. Mas se isso aumenta e fica 10, ao invés de dar 15, vai dar 10. Então, já diminuiu o sangue que está conseguindo entrar na cabeça. Então, se aumenta a PIC, eu preciso aumentar a PAM também. Então, a gente está sempre fazendo essa regulação, tá? Então, a ideia é, decorem. Se vocês não conseguirem entender agora, decorem, tá? Se a pressão arterial do meu corpo aumenta, é porque está chegando mais sangue na cabeça. Para isso, eu preciso aumentar a PIC também. Como que eu vou aumentar a pressão dos vasos cerebrais? Contração, tá? Então, aqui, se aumentar a PAM, vasoconstrição. E a mesma coisa ao contrário. Se diminuir PAM, eu tenho que diminuir a PIC, ou seja, eu tenho que fazer uma vasodilatação cerebral. Então, é isso. Aumentou PAM, vasoconstrição cerebral. Diminuiu PAM, vasodilatação cerebral. Tá? Deu para entender isso? Certo. A outra composição que a gente tem, outro componente que a gente tem, é o encéfalo. O encéfalo, ele tem mais ou menos 1 kg a 1,3 kg, quase por aí. Ele é formado de substância branca mais cinzenta. E ele pode ter edemas nele, né? Que aí a gente vai ter compressão do sistema nervoso. Normalmente, quando a gente tem um edema, né? Eles não vão colapsar com a hipertensão intracraniana, porque eles vão estar protegidos dentro da foice, que é uma estrutura de meninge. Então, assim, demora um pouquinho mais para ele causar hipertensão intracraniana, mas ele também causa, tá? Só que a gente tem uma doutrina chamada de doutrina Monro-Kelly. Deixa eu ver se tem aqui. É uma bosta esse slide, mas enfim. O que acontece? A doutrina de Monro-Kelly fala que o aumento de qualquer um dos componentes intracranianos, desses 3 componentes, pode levar
ao aumento da PIC, tá? Então, se eu aumentar qualquer um desses 3 componentes, lembrando, não tem mais espaço, vai aumentar a PIC. Só que, quando um componente aumenta, outro diminui, tá? Isso é um mecanismo para tentar compensar, para não causar hipertensão intracraniana, tá? A ordem de regular, né, de perda de componente é primeiro líquor, tá? Depois sangue venoso e depois sangue arterial. Só que quando o sangue arterial começa a sair, é porque aí já deu merda, tá? Então, vamos lá. Digamos que o paciente, ele tem um tumorzinho pequenininho ali no cérebro. E aí tá tudo bem, tudo tranquilo. E aí esse tumor começa a crescer. E aí o cérebro entende que, pô, não tá tendo espaço. Peraí, se esse tumor continuar crescendo, a hipertensão vai vir, né? Vai aumentar muito a pressão ali. Então ele vai lá e fala, líquor, começa a vazar. E aí esse paciente começa a perder líquor, né? Tanto na produção, como ele pode apresentar otorreia, rinorreia, tá? E aí quando não é o suficiente, o cérebro fala, pô, sangue venoso, tu tem que vazar também. E aí começa a ter menos sangue no cérebro. Então, todos esses mecanismos para tentar evitar que a pressão intracraniana aumente muito por causa do aumento de alguma outra estrutura lá dentro, tá? E aí a gente avalia o gráfico de Lang-Fitch. Esse gráfico, ele vai mostrar como vai se comportar as pressões quando tem aumento de uma massa. No início, o cérebro ele é complacente. Então, no início, vai aumentando ali a massa, o cérebro consegue compensar por causa da diminuição de algum outro componente, então a pressão não vai aumentando tanto. Mas aí chega um ponto que a massa aumenta tanto que ele perde a complacência e aí a PIC começa a aumentar, tá? Então, a hipertensão intracraniana, gente, ela só ocorre quando o cérebro ele perde essa complacência, quando ele não consegue mais compensar diminuindo o volume de um desses componentes, tá? Essa é a doutrina de Monroe Kelly. Ele sempre fala dessa doutrina. Beleza, então quando a gente tem hipertensão intracraniana, a gente pode ter herniações. Por quê? As herniações são uma tentativa das estruturas anatômicas de saírem dali, daquele espaço que está pressionando muito, está muito apertado para eles, eles querem sair. Então, onde tiver buraco, eles vão tentar sair. Deixa eu ver se tem imagem. Aqui. Então, a gente pode ter vários tipos de herniações, tá? A gente pode ter herniação uncal, pode ter uma transtentorial central, pode ter uma subfálica, pode ser a hérnia do forame magno, tá? Então, onde tiver buraquinho, a estrutura vai tentar sair para lá para aliviar um pouco. E aí, qual que é o problema? Normalmente, essas herniações vão causar uma isquemia do tronco cerebral. E o tronco cerebral, gente, tem uma função muito importante, né? Que é o sistema reticular. Então, é aquele sistema que meio que comanda a respiração e os batimentos cardíacos. Por isso que lesões aqui no tronco cefálico a gente chama de lesão de morte cefálica, né? Perdão. Que a pessoa perdeu ali as funções respiratórias e cardíacas, tá? Então, uma herniação nesse local é muito, muito perigoso. E aí, como a gente vai avaliar se essa hipertensão já levou a uma herniação? Através das pupilas, tá? Então, as pupilas, elas podem estar fixas, pode ser de forma bilateral, pode ser unilateral, tá? Então, a gente vai avaliar as pupilas. Quando a gente tiver uma herniação central, é quando a gente está falando de uma isquemia do tronco cerebral, tá? Então, essa que eu falei, né, que acomete a respiração, né, os batimentos cardíacos, é a herniação central. E normalmente as pupilas vão estar fixas, mas bilateral, tá? Então as duas vão estar fixas. E aí a gente vai ter decorticação, a gente vai ter queda do Glasgow, a gente vai ter lesão piramidal, tudo isso porque é uma lesão do sistema reticular, tá? E a gente pode ter também herniações laterais, que são essas mais laterais. Normalmente vai ser no uncus, tá? Esse daqui é o uncus. Então tudo que não for no tronco cerebral é uma herniação lateral. Normalmente a gente vai ter uma dilatação da pupila e no caso não vai ser bilateral, vai ser unilateral. Então, lembrar, se tiver as duas pupilas fixas, é uma herniação central. Se tiver só uma fixa, é uma herniação lateral, tá? Também é uma lesão piramidal, não tem essa diferenciação, né? As duas herniações são piramidais e é isso.
A ideia da hipertensão, de tratar a hipertensão intracraniana é evitar a herniação, porque a herniação, gente, é a merda, tá? Não tem volta. Beleza, então, o paciente está com hipertensão, o que a gente vai fazer primeiro de tudo? Fazer a monitorização. Sempre. A gente precisa colocar um catéter para estar sempre monitorando essa hipertensão, porque a gente precisa ver se o que a gente está fazendo para tratar está servindo, está funcionando ou não. Porque se não estiver funcionando, a gente vai ter que ir para descompressão cirúrgica, tá? Então, primeiro de tudo, monitorização. Através do catéter intraparenquimatoso, então a gente coloca aquela agulha dentro do parênquima ou nos ventrículos, tá? O que diminui de fato a pressão é dentro do ventrículo, é o melhor, é o mais indicado, tá? O quadro clínico, normalmente, vai ser a tríade de Cushing, que eu falei lá em cima para vocês antes, né? Que vai ser a hipertensão arterial, bradicardia e a irregularidade respiratória. Lembrando por quê? Hipertensão arterial, porque está tentando compensar a hipertensão intracraniana para levar mais sangue, né, para a cabeça. Então, a gente aumenta a pressão do corpo para aumentar a PPC. Uma bradicardia, porque a gente tem uma compressão do tronco, então a gente diminui esse estímulo para a pulsação, né, para ter esse mecanismo compensatório. E a irregularidade respiratória também, porque a gente tem uma compressão do tronco, ou seja, a gente tem uma lesão do sistema reticular. No BMJ, não sei se vocês estão usando o BMJ, os sintomas que ele relata, né, são cefaleia, alterações visuais, náuseas, vômitos, alteração da marcha, tá? Pode estar associado, gente, com traumas, como pode não estar associado com traumas. Eu não sei como ele cobraria. A Miriam cobrava muito com traumas. E o tratamento é aquele tratamento de, por exemplo, na TCS, o paciente apresentar hipertensão. Então, a cabeceira, 30 graus, sedação, intubação, analgesia, antitérmico, drenar o líquor, manitol, para diminuir o edema. A gente pode fazer uso de barbitúricos, tá? Porque ele reduz a taxa de metabolismo cerebral, então ele vai deprimir o sistema nervoso central e, com isso, ele diminui o fluxo sanguíneo ali. Ou seja, isso é bom porque diminui a pique. E se nada disso der certo, a gente vai ter que partir para a craniectomia descompressiva, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. A craniectomia descompressiva, a gente precisa fazer uma avaliação do Marshall, tá? A gente precisa ver porque, de acordo com a classificação, não tem indicação, tá? Que nem eu falei lá na TCE, no hematoma. A depender do grau, a gente não pode levar para cirurgia porque o sangramento vai levar a herniação e é pior. O que a gente tem que fazer é tentar tratar de outras formas, tá? E o Glasgow tem que estar acima de 3. A partir de 3, não faz também, porque esse paciente vai morrer. E é isso. Beleza, Ana, muito obrigada. Eu vou mandar a minha prova do semestre passado para vocês, e aí vocês tentam fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam para mim. Tentei ajudar, gente, desculpa, Não, foi ótimo, muito obrigada. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau, gente.